Olá, pessoal, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui é a sua professora de Sociologia, Gabriela Soares Ballesteiro, professora de Sociologia Estadual de Minas Gerais e professora das escolas estaduais Cônego, em Cachoeiro de Minas, e João Ribeiro de Carvalho, em Conceição dos Ouros, tá? Estou aqui mais uma vez para explicar o conteúdo do plano de estudo de tutorado referente à semana 2 de Sociologia. Qual é o tema dessa semana, professora? Trabalho, política e ideologia. Tem como objeto de conhecimento conhecer os conceitos básicos da sociologia referente às temáticas trabalho, política e ideologia. Mas, professora, o que seria a ideologia? Num sentido amplo, ou seja, de uma maneira geral e também de acordo com o senso comum, ideologia significa algo que seria ou é ideal, tá? Faria parte de um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um determinado grupo ou até mesmo de um indivíduo, tá? Ok? Orientado pelos entendimentos pessoais, orientado pelas opiniões políticas e pelas ações sociais do indivíduo ou do seu grupo. Diversos autores, eles utilizam o termo ideologia sob uma concepção crítica, considerando que a ideologia pode ser um instrumento, um mecanismo de dominação que age por meio do convencimento, do uso da persuasão, do discurso, tá? E não da força física, alienando de alguma maneira a própria consciência humana. O termo ideologia, ele foi utilizado pelo filósofo Antoine Trace. E o conceito de ideologia, ele foi muito bem trabalhado e desenvolvido pelo sociólogo alemão Karl Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos, políticos, sociais e morais criados pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Ou seja, em Marx, criava-se uma ideologia para o quê? Para fomentar, para incentivar a dominação da classe dominante em relação ao proletariado, para que essa classe dominante se beneficiasse da força de trabalho da classe operária. Então, essa ideologia, ela tinha como objetivo manter os mais ricos e fortalecer esse sistema de exploração, de acordo com o entendimento de Marx. Mas nós também temos que analisar algum outro viés dessa questão. Qual seria esse outro viés? A própria lei da oferta e da procura, que essa lei, ela regula as relações mercantis, tá? A lei da oferta e da procura, ela busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. O que é a oferta, professora? A oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto a procura é o interesse existente em relação a esse mesmo produto. Quem vai editar essas normas, professora, é o mercado consumidor. Assim, se há uma grande procura por aquele determinado produto e há uma oferta menor desse produto, o preço tende a subir desse produto ou serviço. O que ocorre também se há a possibilidade contrária, ou seja, se há uma grande oferta de produtos ou serviços e pouco consumidor para esses produtos ou serviços, o preço tende a diminuir. Então, pode-se dizer que o preço de algo ele é determinado pelo próprio consumidor, pois quando esses passam a buscar mais um produto qualquer, o produtor eleva o seu preço, fazendo com que o consumidor pague mais se deseja adquirir o mesmo. Em contrapartida, quando um produto não é mais procurado, o produtor é estimulado a deixar de produzi-lo
para que não tenha despesas em relação à oferta sem demanda. Sendo assim, o preço de um bem ou de um serviço é fixado levando em consideração a relação entre a procura e a necessidade do consumidor final, e ainda os custos gerados na fabricação e o tempo gasto na produção. Sendo assim, existem alguns fatores que influenciam o consumidor final a procurar um determinado produto e são as necessidades em relação ao mesmo, ou seja, o poder de compra, a concorrência, a qualidade, a satisfação do cliente, entre outros, tá? E um dos efeitos do capitalismo é esse, é a constante busca pela ampliação do mercado consumidor. E nós sabemos que os efeitos perversos do capitalismo são as desigualdades sociais, nós já comentamos em aula, tá? E é justamente isso que Marx vai desenvolver, tá? Vai desenvolver em sua teoria. Bom, no início do nosso encontro, nós falamos sobre ideologia, e segundo Marx, o sociólogo Marx, a ideologia da classe dominante tem por objetivo o quê? Manter ricos os mais ricos e controlar, né, a população mais carente, que seriam formados pelo operariado, para que eles pudessem continuar sendo a força motriz de todo o sistema e dar lucro para os mais ricos, tá? Os donos, que segundo Marx seriam os donos dos meios de produção. E assim é dentro desse mercado consumidor, tá? Lembra quando eu falei para vocês sobre a existência de uma indústria cultural, de uma cultura de massa, que é incentivada justamente por esse mercado consumidor capitalista? Ou seja, nós, indivíduos, somos consumidores, né? Além de meros trabalhadores, ou seja, sustentamos todo esse sistema, nós também somos vistos como consumidores em potencial, justamente com o foco de enriquecer os donos dos meios de produção, ok? Tá? Marx, portanto, ele foi um importante sociólogo e filósofo alemão, e suas ideias influenciam até hoje. Há alguns conceitos que são extremamente relevantes e importantes e que são necessários para que vocês memorizem para vestibulares, Enem, tá? Que são conceitos base para entendermos o marxismo. Classes sociais. Classe social pode ser definida como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que produzem afinidades políticas e ideológicas. Segundo Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. Tá? Então, nesse sentido, classes sociais, segundo Marx, são grupos sociais, agentes sociais que se possuem algumas afinidades políticas, ideológicas e também, podemos dizer, afinidades econômicas, por que não? Tá? E representam, inclusive, essa divisão social da sociedade em classes, ela é consequência, inclusive, dos papéis desiguais que os grupos sociais têm dentro desse mecanismo, desse processo de produção, tá? Então, de acordo com a teoria marxista, em todas as sociedades capitalistas, há uma classe dominante, que são os donos dos meios de produção, que controlam de uma maneira direta ou indiretamente o Estado. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Quem são os principais donos dos meios de produção? Os grandes empresários, os donos de emissoras de televisão, são eles que estão ligados direta ou indiretamente aos nossos governantes, tá? Ou seja, eles controlam o nosso país. E as classes dominadas somos nós, os operariados, os trabalhadores, que estamos sofrendo a influência dessa dominação dos donos dos meios de produção. Assim, a classe dominante seria aquela que impõe a estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho. Então, nós somos vistos como trabalhadores e, mais ainda, como potenciais consumidores. Então, nós sustentamos toda essa máquina, tá? É aquele negócio, um dia que os trabalhadores acreditarem que a força motriz do nosso país são eles mesmos e cruzarem os braços, muita coisa pode ser mudada, tá? Mas enquanto ainda estivermos alienados, não desconhecemos o nosso potencial,
ainda vamos continuar sofrendo as mazelas decorrentes da dominação dos donos dos meios de produção. Tá? Outro conceito importante, luta de classes. Para Marx, essa luta de classes ela é constante e não tem fim. O conceito de luta de classes está bastante relacionado ao conceito de classes sociais. Para Marx, entre as classes de cada sociedade há uma luta constante por interesses opostos. Na sociedade capitalista, a divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas burgueses e outro grupo explorado devido à sua capacidade e força de trabalho, proletariado. Tá? Sendo assim, esse conflito de classes, ele acaba sendo uma luta constante, tá? O conflito, ele é constante e não tem fim, tá? Justamente há essa busca, essa apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas, que no caso Marx fala que são os burgueses, tá? E o grupo explorado, que tem a sua capacidade, a sua força de trabalho explorada, que são o proletariado. Há ainda um outro conceito de extrema relevância. Qual é esse outro conceito, professora? Mais-valia. Segundo a lógica de Marx, para definir a luta de classes, os trabalhadores são economicamente explorados e os patrões obtêm um lucro através da chamada mais-valia. Esse conceito, de acordo com a perspectiva marxista, pode ser compreendido da seguinte maneira. Imagine que um funcionário demore cerca de 2 horas para fabricar um determinado produto. Nesse período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. Entretanto, esse funcionário permanece mais tempo na fábrica e recebe o equivalente à produção de apenas um desses produtos. O custo da produção continua o mesmo, assim como o salário do funcionário, que receberá bem menos, né? E que receberá menos para gerar mais lucro, tá? Então, o que Marx quer dizer? Que, muitas vezes, o trabalhador que trabalha em fábrica, ele acaba produzindo diversas mercadorias, porém, uma mercadoria que ele produz já paga todo o seu salário. E aquele restante que o trabalhador produziu ficaria para o dono do meio de produção, o empregador, tá? Essa seria a mais-valia, ou seja, é uma comprovação da exploração do trabalho pelos donos dos meios de produção dentro da lógica da luta de classes, ok? Ou seja, o trabalhador trabalha mais para ofertar essa mais-valia para os donos dos meios de produção. Estaria configurada assim a relação de exploração. Ok? E a alienação, professora? A alienação em Marx seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza. A sua vida passa a ser medida pelo que ele possui e não pelo que ele é. Tá? Essa alienação também, nós podemos considerar que o indivíduo ele acaba sendo visto como quase como um número apenas, tá? Ele está ali simplesmente para produzir em massa, ter todos os seus direitos violados em prol do lucro do dono do meio de produção, vivendo e realizando um trabalho que muitas vezes o escraviza, tá? Lembrando que no período que Marx escreveu, ainda não existiam muitas leis trabalhistas que protegiam o trabalhador, que amparavam o trabalhador. Então, havia uma produção, o trabalhador ele acabava trabalhando muito além das suas forças, tá? Então, nós também temos que contextualizar a época que esta obra foi escrita. Então, ela, ao mesmo tempo, ela denunciava essas condições de exploração, essas condições de exploração, de trabalho, que ia muito além das próprias forças do trabalhador, tá? Crianças
também trabalhavam exaustivamente, mulheres também trabalhavam exaustivamente, ok? Então, para Marx, esse trabalho, ao invés de realizar o homem, tá? Ele acabava escravizando o homem, tornando esse operariado escravo dos donos dos meios de produção. Ok? Então, nesse sentido, há diversas formas de alienação. A religião, o Estado, tá? Que justamente eles proporcionavam os mecanismos para que esses trabalhadores continuassem sendo adestrados de maneira a que agradasse os donos dos meios de produção, tá? Mas, segundo Marx, a alienação principal seria a alienação econômica, tá? A falta de consciência de classe. O que seria a consciência de classe, que é inclusive um assunto muito debatido na atualidade? O conceito de consciência de classe diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que ele pertence. Desta forma, um indivíduo com consciência de classe, ele irá agir de forma solidária com os restantes membros dessa classe na defesa dos interesses coletivos. A consciência de classe é determinada pelas lutas de classe. Ou seja, se eu sou um proletariado, eu tenho que ter consciência de que eu não sou um dono do meio de produção, eu sou um operariado, eu vivo do meu trabalho, eu dou lucro para alguém, tá? Então, eu tenho que ter essa consciência. Ao mesmo tempo, se existem determinadas situações que vão ferir os direitos da minha classe, eu tenho que ter essa consciência de classe para me unir aos demais que estão nessa situação. O que verificamos hoje em dia é a ausência dessa consciência de classe, tá? Ou seja, professora, como assim a ausência dessa consciência de classe? Existem muitos trabalhadores que pensam que não são trabalhadores, que não são operários. E muitas vezes adotam posturas dos donos dos meios de produção, posturas políticas, posturas ideológicas, ou seja, acabam entrando nessa ideia trazida por Marx de alienação, de falta de consciência de classe, tá? Ou seja, ao invés de se unir junto aos demais da sua classe para lutar por melhores condições de trabalho, eles acabam se unindo aos donos dos meios de produção. É essa a ideia, tá? Proletariado em Marx. Qual é o conceito? Marx entendia que a única riqueza que um trabalhador poderia possuir e multiplicar era a sua prole, filhos. No processo das primeiras revoluções industriais, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem os novos braços trabalhadores para o mercado de trabalho. O termo proletariado surge para designar essa massa de trabalhadores prontos para venderem as suas forças de trabalho. O proletariado, ele é o oposto à burguesia, dentro da teoria marxista. É o que possui apenas a força de trabalho como propriedade. Tá? O proletariado, portanto, é aquele que vai ofertar a sua força de trabalho aos donos dos meios de produção. Tá? Inclusive, esse pensamento trazido por Marx no início, nas primeiras revoluções industriais, em que os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem mão de obra, tá? Para inclusive contribuir para o sustento da casa, é uma mentalidade que inclusive existia em muitas famílias ainda, tá? Inclusive famílias aqui do interior de Minas Gerais pensavam dessa maneira: vamos ter mais filhos para que eles possam trabalhar e trazer o sustento para casa. Lembrando que nessa época não existiam legislações que protegessem crianças e adolescentes na época de Marx, tá? Ok? Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que justamente veda a proibição de trabalhos que são nocivos, degradantes, que possam ser perigosos às crianças e adolescentes. E se forem adolescentes, é necessário obter, inclusive, uma autorização judicial e comprovar que o exercício do seu trabalho, do trabalho que a criança vai exercer, vai ser como aprendiz
e não estará ligado a condições insalubres de trabalho, ou seja, ela irá trabalhar com dignidade como aprendiz, tá? Ok? Neste período, no período em que Marx desenvolveu a sua teoria, não existiam essas leis, ok? Então, as crianças e os adolescentes trabalhavam exaustivamente, assim como os adultos. Força de trabalho. Marx diz que não é o trabalho que é explorado pela sociedade capitalista, mas sim a força de trabalho, ou seja, a capacidade de trabalho que um operário tem. Segundo as normas de economia capitalista, esta força de trabalho é paga pelo seu valor e o salário é o que permite manter e reproduzir a força de trabalho. Tá? Nesse sentido, há a exploração da capacidade de trabalho que o operário possui, tá? E há a remuneração por essa força de trabalho, tá? Que seria com o quê? O salário. Tá certo? Bom, vamos agora para as atividades propostas no plano de estudo tutorado de vocês. As atividades estão na página 130 e 131. São 5 questões fechadas, tá? Sobre as ideias do sociólogo Karl Marx. A primeira questão ele vai dizer: o materialismo histórico dialético é um método de análise da sociedade criado por Marx, um dos clássicos da sociologia. A respeito desse método, o que podemos afirmar? Ou seja, ele está querendo que você diga qual é a alternativa correta, tá? Qual é a alternativa correta? A letra A. O materialismo explica que as condições materiais de existência não são forças determinantes para o modo de pensar e de ser e de pensar de cada um? Não são forças. Letra B. A sociedade e a política surgem da ação da natureza e não da ação concreta dos seres humanos no tempo. Oi? O homem não é um ser social? Não é um ser histórico? Ele não está criando as próprias realidades existentes? O homem é um ser social, o homem é um ser histórico. A cada dia ele vai fazendo a sua história. Letra C. O materialismo explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. É um modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Vamos aguardar vamos segurar essa possibilidade. Letra D. A história é um processo contínuo e linear. Contínuo e linear? Logo, a realidade é estática. Oi? É estática? A história é um processo contínuo e linear? Há muito tempo já caiu essa ideia de que a história é um processo contínuo e linear. Tá? Pelo contrário, ela sempre passa por constantes construções e desconstruções, a história. Letra E. A base material ou econômica constitui a superestrutura da sociedade que exerce influência direta na infraestrutura da sociedade, ou seja, nas instituições jurídicas, políticas e ideológicas. Falou em instituições jurídicas, o Marx? Ele disse isso? Bom, então agora vocês já sabem qual que é a mais assertiva, né? Qual que é a mais... qual que é a alternativa que está mais de acordo para ser a resposta desse exercício. Outra questão. Número 2. Fez parte do Enem de 2001. Um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. O que ele está querendo dizer aqui? Sobre a especialização das funções, tá? Um faz uma coisa, outro faz outra, e assim a mercadoria ela vai sendo construída e elaborada. E é o que ocorre até os dias atuais, principalmente em fábricas, em indústrias, tá? Nesse sentido, quais afirmações que nós podemos trazer, tirar, né? E também vamos ler o quadrinho. Frank e Ernest. Bob Davis, né? Davis. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há anos.
Geralmente essa é a ideia, porque o indivíduo ele acaba se profissionalizando tanto, se especializando tanto naquilo que ele está fazendo, que ele não consegue ver o produto do seu trabalho. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia desse tipo de solidariedade. O indivíduo ele se especializa tanto que muitas vezes não sabe nem o que está sendo produzido, não consegue dimensionar, porque ele não consegue ver o produto final, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Isso é muito bem retratado naquele filme do Charles Chaplin, tá? Tempos Modernos. Ele está disponível no YouTube. Se vocês desejarem, é uma opção de filme, né? Que vocês podem estar assistindo, tá? Tempos Modernos, do Chaplin. Ele vai trazer muito bem desenhada essa ideia. Inciso primeiro, vamos ver as afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Inciso 2, o texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Inciso 3, ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Bom, quais são as alternativas corretas? A 1 está correta? Eu acredito que é uma possibilidade, sim, tá? A 2 está correta? O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Oi? Tem alguma coisa que fala sobre isso no quadrinho? Inciso 3º. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Olha que faz sentido, viu? Bom, gente, então vocês já vão saber quais são as alternativas mais assertivas em relação a esse exercício, tá? Vamos passar para o 3º. A concepção de ideologia em Karl Marx contempla as dimensões expressas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. A. Representa as ideias de uma classe dominante? B. Está subordinada às condições materiais de existência? C. É concebida como uma falsa consciência da realidade? D. Pertence ao campo da superestrutura? E. Desenvolve-se de forma independente das relações sociais? Eu creio que essa última acho que seria viável, mas vocês que deverão responder essa questão. Vamos para a 4ª. Sobre a mais-valia, conceito de Karl Marx, o que é correto afirmar? Letra A. Marx não tematizou a mais-valia, e sim afirmou que ela era própria do período medieval. Oi? Nada a ver, né? Nada a ver. Letra B. A mais-valia é lucro que o burguês tem no final do mês. A diferença entre as receitas e despesas adquirida a partir da exploração do proletariado. Letra C. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletário que administra as rendas obtidas. Oi? Olha essa letra C. Viagem, né? Viajou, né? Letra D. Marx nunca falou em mais-valia. Nunca falou em mais-valia? Viajou também. Sendo que são conceitos básicos de sua teoria. Letra E. É a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto do trabalho, sem a qual não existiria o capitalismo. Bom, eu acredito que seria uma possibilidade, mas vocês vão observar as outras alternativas. Vocês viram que tem algumas que são absurdas, tá? Algumas afirmações absurdas, e vocês vão verificar aquela que está mais adequada ao que está correspondendo mais ao enunciado, ok? Vamos lá. Exercício número 5. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição. Tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito. Assinale a alternativa correta. Para Marx, como se originam as classes sociais?
Letra A. As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados? Foi isso que ele explicou? Sei não. Letra B. As classes sociais se originam da divisão entre os sexos? Foi isso que ele explicou? Letra C. As classes sociais se originam da divisão entre as gerações? Foi isso que realmente nós estudamos agora de pouco? Letra D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho? Opa! Interessante. Letra E. As classes sociais se originam das divisões de raça? Não, nós não estudamos isso. E a teoria de Marx também, né, não chegou a esse nível, tá? As teorias atuais tentam fazer esse intercâmbio, esse entrelaçamento entre classe, gênero e raça. Mas não foi o foco de Karl Marx, ok? Tá? Bom, pessoal, essa foi a explicação da atividade de sociologia dessa semana, do conteúdo do PET, do Plano de Estudo Tutorado da semana 2 de Sociologia. Nós fizemos a explicação do conceito de conteúdos teóricos e também dos exercícios que devem ser feitos, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um grande abraço a todos, prezados alunos. Terceiros anos, tenham firmeza e foco, tá? Grande abraço a todos.